Sejam todos bem-vindos. Somente lembrando que seremos gravados, então, se porventura alguém desejar o não uso da sua imagem, por favor, contatar a organização. Boa tarde. Agradecemos a todos pela presença. Em nome da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica, iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura do marco inicial da SBEE. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa o professor doutor Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor da pós-graduação da Universidade Federal do ABC. Professor doutor Arthur Jesus Boteu, o presidente pró-tempore da SBEE. E o professor doutor Mauro Coelho dos Santos, coordenador do marco inicial da SBEE. Convidamos a todos a se levantar para a execução do hino nacional brasileiro. Para dar as boas-vindas, convidamos o professor doutor Alexandre Hiroaki Kihara.
Ok, aqui, agora sim. Bom, boa tarde a todos. É com muita satisfação que agradeço o convite recebido para esse Marco Zero, né, esse evento da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. Eu começo saudando o presidente Arthur Motio e o organizador do Marco Zero deste evento, o professor Mauro. Aproveito para também saudar a comissão organizadora, o professor Hugo, a professora Janaína, o próprio professor Mauro, o professor Wendel, o professor Camilo, os membros da comissão de apoio, os palestrantes e os convidados para a mesa redonda. São todos muito bem-vindos ao FABC. Em nome do reitor, faço aqui o papel de dar as boas-vindas a todos os que estão aqui pela primeira vez conhecendo essa nova universidade, que, como todos sabem, se destaca pelo seu projeto pedagógico interdisciplinar. Desde o primeiro momento, a UFABC tem essa marca muito forte da interdisciplinaridade e as diversas áreas fundamentais do conhecimento estão presentes dentro da UFABC desde o início. E não é diferente, especificamente nesse caso, com relação à área da química, que é muito presente. A formação dos nossos alunos do BCT tem um componente muito forte dos conhecimentos da área de química. E nós temos a satisfação de ter um corpo docente absolutamente capacitado. Dentro das prerrogativas da nossa universidade, são 100% doutores, como toda a universidade. Mas, mais do que doutores, são doutores capacitados, altamente capacitados para a pesquisa e para o ensino. Então, uma área grande como essa, como a área de química, na UFABC, vai, digamos assim, afunilando, né, naturalmente seus interesses de pesquisa e seus interesses de atuação em áreas mais específicas, e é natural que isso aconteça ao passar dos anos. Já com 10 anos de existência, um pouco mais de 10 anos de existência, temos o prazer, então, na verdade, o privilégio de sediar a primeira sociedade científica da UFABC, sediada na UFABC, é a Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. Eu não preciso dizer como somos, fazendo parte desta gestão atual, em nome do reitor, como somos satisfeitos e estamos, na verdade, orgulhosos, né, de ter a primeira sociedade instalada dentro da UFABC, com apoio da UFABC, e uma sociedade que está ligada à pesquisa, né, às atividades de pesquisa e às atividades de inovação e ensino de professores de uma área tão nobre e tão importante para a UFABC como a área da química. Então, eu não vou me alongar muito, é só para dizer que nós estamos realmente muito felizes no dia de hoje. Eu não estou escondendo isso do presidente e nem do professor Mauro, meu colega, que realmente é com muito prazer que recebemos a sociedade aqui. E tenho certeza que essa sociedade, pela capacidade dos membros, pelo currículo dos pesquisadores, pelo gabarito dos palestrantes e convidados, tem total chance e tenho certeza será um sucesso absoluto nos próximos anos. E é assim que nós esperamos colaborar com o desenvolvimento da ciência, particularmente nessa área. E assim eu finalizo a minha fala, parabenizando de novo o presidente Arthur Motio e o nosso professor Mauro por essa excelente iniciativa e saúdo também todos os colegas que participaram da criação dessa sociedade, porque realmente precisamos de mais ciência no Brasil, ciência de qualidade. E acho que o exemplo dessa sociedade aqui, para nós, é muito importante. Muito obrigado pelo convite e sucesso para a sociedade. Para falar em nome da SBE, o professor Dr. Arthur de Jesus Moteu.
pequeno problema eletroquímico. Boa tarde a todos. Aliás, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, excelentíssimo senhor Alexandre Quirara, pró-reitor de pesquisa do UFABC nessa feita, de pós-graduação, desculpa, nessa feita representando o reitor da UFABC, professor Mauro, em nome de quem aproveito para saudar todos os demais membros da comissão organizadora desse Marco Zero. Quero me referenciar também ao professor Luiz Alberto Avaca, professor Carlos Dalcain e professor Tibor Rabuskay, em nome de quem eu cumprimento todos os demais colegas dos diferentes institutos que estão aqui presentes. Alunos, senhoras e senhores, é um orgulho estar nesse momento, participando dessa mesa, nesse Marco Zero da associação que foi votada, foi aprovado o estatuto no último CIB, que foi em Uberlândia, tá? E para o qual foi montada a diretoria pro tempore. A diretoria pro tempore foi montada da seguinte maneira: os voluntários que deu um passo à frente. Na realidade, a maioria deu um passo atrás e sobraram alguns que ficaram parados, né? Então, esse foi começou a montar a diretoria pro tempore. Outros, que nem o DIC, a gente teve que convencer na marra, né? Mas enfim, foi um trabalho conjunto, certo? Um trabalho que nós tivemos que nos entender bastante, conversarmos bastante. E lutamos por uma ideia que nos tinha sido passada pela Assembleia. E também uma ideia de ajudar a questão do CIB. CIB esse que eu prezo muitíssimo, pois, assim como vários esse Marco Zero, esse workshop, né, que na realidade teve duas coisas importantes. Uma, a questão que era de, vamos dizer, inaugurar a sociedade, e dois, foi quando nós precisamos de um endereço para nós conseguirmos ter o nosso CNPJ, tá? A UFABC nos acolheu. Tá? E isso é um débito que nós temos com a UFABC, certo? E essa foi uma contrapartida, a realização do evento aqui foi uma contrapartida que foi negociada na oportunidade. Nada mais justo do que nós termos esse encontro aqui. Vários aspectos da sociedade, amadurecermos cada vez mais a ideia e o papel que ela representa para nós. Isso sem fazer que haja perdas de qualquer natureza para os espaços por nós conquistados. Certo? Ou seja, em todas as outras sociedades que temos, etc. Então, gostaria só de finalizar agradecendo mais uma vez a todos pela presença, né, e desejar a todos um bom workshop. Obrigado. Obrigada, professor. Nesse momento, passamos a palavra para o professor Dr. Mauro Coelho dos Santos, para os agradecimentos finais. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente sobre alguns agradecimentos e tecer alguns comentários. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha esposa e a minha filha, a diretoria Pro Tempore por esse trabalho que nós estamos realizando, né? A comissão organizadora pelo apoio, a comissão de apoio, obviamente, pelo apoio, as pessoas que aqui na UFABC nos ajudaram muito, né?
ao reitor, ao pró-reitor de pós-graduação, o professor Alexandre Quihara, que compõe a mesa, ao diretor do CCNH, o professor Rony Mioto, a professora Paula, também vice-diretora, a pró-reitora de pesquisa, a professora pró-reitor da PROEC, Daniel Pensarelli, a coordenação da graduação que está aqui, professor André e professora Gisele, o pró-reitor de pós-graduação, acabei de falar, né? A coordenação do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química, a professora Janaína, que está aqui com a gente, a professora Ivanise. Queria agradecer também muito os patrocinadores, a Enterprise, a DP Union, a Metron Brasil e a Robert Platt Impala, as sociedades e agências de fomento, como a FAPESP, a CAPES, o CNPq, e as sociedades todas que nos apoiaram. Eu vou ser bastante breve. Nesse evento, é um imenso prazer ter esse evento aqui na UFABC. Essa sociedade ela não quer, segundo o que nós discutimos e temos discutido na diretoria Pro Tempore, essa sociedade quer partilhar colaborações e fazer jus à interação não só com a SBQ, mas também com outras sociedades externas, outras sociedades do exterior. Nós sabemos hoje, o professor Carlos está aqui, que é o vice-presidente, sabe que se torna um pouco mais simples fazer um CIB com a presença da sociedade. Nós temos um CNPJ agora, nós não dependemos de nenhuma fundação, não precisamos fazer pagamentos a fundações, podemos movimentar o dinheiro da conta com bastante tranquilidade e com transparência também e abertura, isso eu acho que é muito importante. E, de alguma maneira, agora, alçar o voo, né? Nós estabelecemos um plano de voo, agora nós temos que alçar o voo. Alçar o voo, eu digo que seria, agora, ver como que a sociedade vai interagir com as outras sociedades e, de alguma maneira, também pensar em seu desenvolvimento. Ter o conselho consultivo, ter o conselho fiscal, estabelecer a sociedade. O estatuto foi lavrado em agosto do ano passado. A ideia era fazer esse evento aqui em novembro, mais ou menos. Outubro ou novembro do ano passado. Todavia, a agenda da diretoria e as questões burocráticas da montagem da sociedade foram muito longas, realmente foram muito longas. O trabalho foi bastante árduo. Por outro lado, eu acho que nós conseguimos fazer com que tivéssemos um evento aqui, que é uma contrapartida da universidade, para a gente ter a sede aqui na universidade. Isso foi fundamental, né? E, nesse caso, para conseguir isso, a gente teve que conversar no conselho universitário, conversar com as pessoas, mostrar a importância da sociedade aqui. E eu acho que isso é uma coisa bastante interessante e importante, sendo a primeira sociedade montada brasileira aqui na UFABC. De maneira geral, se a gente olhar para a diretoria Pro Tempore, o que nós fizemos desde o CIB de 2013, na verdade, foi, basicamente, seguir as tarefas que tinham sido colocadas para a gente. Nós pegamos aqui na nossa universidade, nós pegamos, junto com a Unifesp, fizemos o CIB 2013, participamos da comissão organizadora, e naquele momento se suscitou muito fortemente a questão de se ter uma sociedade brasileira de eletroquímica e eletroanalítica. Isso amadureceu. Quando chegou em Uberlândia, isso estava bem maduro. Tivemos reuniões em Uberlândia e firmamos a questão de ter o estatuto e ter a sociedade. E, então, de maneira geral, nós não escolhemos estar aqui. Nós fomos escolhidos para estar aqui. Eu acho que isso é bastante importante. E, mais importante ainda, é que agora a gente tem condições de, além de fazer um evento, ajudar ao CIB e poder fazer interação com outras sociedades. Eu agradeço muito a presença de todos, eu fico muito feliz, eu estou bastante emocionado. Esse trabalho tem sido bastante longo, mas é um trabalho que, tenho certeza, essa sociedade não é do Arthur, nem do Maurão, nem de ninguém. Ela é de todos. Obrigado. Obrigada, professor. Aproveitando a oportunidade, né, desse momento especial para a sociedade, convido agora o professor Dr. Mauro Bertotti, do Instituto de Química da USP, para prestar a primeira homenagem desta tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao meu xará, o Mauro, pelo convite para
fazer homenagem ao professor Tibor. É um prazer estar aqui, Mauro, e parabéns pela organização desse evento. Eu conversei bastante com você sobre esse evento e eu acho que você foi bastante corajoso, apesar de ter havido algumas críticas, você conseguiu levar adiante o evento e a gente está aqui hoje. Então, eu parabenizo você, ao Arthur, por terem conseguido reunir esse colegiado de eletroquímicos aqui. Parabéns. Eu vou falar em nome do professor Tibor. Eu tive contato com o Tibor no Estudo de Química já há uns 30 anos. Não sei se você lembra, Tibor, mas você foi da minha banca de doutoramento. Depois disso, a gente trabalhou no Estudo de Química em várias comissões, a gente teve várias divergências políticas, ideológicas, e mesmo assim sempre se respeitou bastante. Então, quando o Mauro me convidou para fazer essa homenagem, eu fiquei feliz e eu pedi para minha colega Silvia Serrano escrever algumas palavras sobre você, porque ela conhece muito melhor você do que eu. Então, o que eu vou ler aqui foi um texto feito a algumas mãos, uma delas a da professora Silvia Serrano, a quem eu agradeço bastante. O professor Tibor Rabokai nasceu em 11 de maio de 1941, na cidade de Óbice, em território húngaro, cidade que posteriormente foi incorporada à antiga Iugoslávia. Na época, a cidade possuía 50% de habitantes de origem húngara e 50% de habitantes de origem sérvia, fonte de vários e permanentes conflitos de origem étnica. Talvez este seja o motivo da sensibilidade do Tibor a todos os problemas étnicos e raciais. O professor Tibor deixou sua cidade natal com 10 anos e meio de idade, após o último conflito entre o Marechal Tito, que se tornou presidente da Iugoslávia em 1953, e Joseph Stalin, ditador russo que comandou a União Soviética até 1953. Morou com os pais durante 9 meses em um campo de refugiados na Itália, quando a família conseguiu visto de entrada no Brasil, país que seu pai já conhecia previamente. Por esse pequeno histórico pessoal da vida do Tibor, é possível imaginar como foi conflituoso conviver com a dualidade comunismo-capitalismo, já que conhecia o comunismo de perto e depois veio a conhecer também de perto o capitalismo. Sua ânsia de leitura vem de pequeno e, por isso, enquanto não alfabetizado, seguia sua mãe com o livro na mão, obrigando-a a ler para ele. Daí seu vasto conhecimento histórico-cultural, seu espírito crítico, sua visão estratégica e instinto de sobrevivência extrema. O professor Tibor formou-se engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP em 1966, onde iniciou sua carreira de docente e pesquisador. Com a reforma universitária, que criou o Instituto de Química da USP, passou a integrar essa instituição. É doutor em Química em 72, professor titular aposentado. Ele foi professor visitante do Instituto de Investigações Físico-Químicas Teóricas Aplicadas, INIFTA, da Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Sua área de pesquisa, a eletroquímica, incluiu temas como reações eletroquímicas em solventes não aquosos, eletrocatálise, comportamento eletroquímico de compostos hidroxilados, corrosão metálica na presença de ácidos fracos, problemas relacionados à contaminação de águas e do solo. Em 1978, eu não sei se todos sabem, idealizou o Simpósio Brasileiro de Eletroquímica Eletroanalítica, o CIB, apoiado pelo professor Dr. Eduardo Fausto de Almeida Neves. Desde então, o evento vem sendo realizado sistematicamente. O professor Tibor orientou 15 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado. Publicou em revistas especializadas, indexadas, mais de 50 artigos científicos originais. Devido ao seu vasto conhecimento histórico, político e cultural, seus interesses abrangem, além da pesquisa científica, a educação, a divulgação do conhecimento científico e a construção de uma ponte entre as diversas áreas do saber. Foi o que levou à escrita de livros de temas tão diversos como Físico-Química de Superfícies, O Futuro no Passado, uma visão sociobiológica, Repensando o Partido Verde. Não sei se todos sabem, mas o Tibor já foi candidato pelo Partido Verde. Foi tradutor, junto com Edith Pisa, do livro Hungria, Satélite contra a Vontade, de John Montgomery, cidadão enviado para a Hungria por Washington a fim de observar de perto as manobras de Hitler. Esse mesmo conhecimento acima citado levou-o a criar disciplinas de pós-graduação, como Filosofia da Ciência, Princípios de Ética para o Profissional de Química e Integrando o Conhecimento Químico.
Suas preocupações com o ensino superior de qualidade e a missão da universidade pública vêm sendo divulgados no Jornal da USP. Defensor das cotas raciais e sociais, tem 2 artigos publicados neste jornal que circulam mesmo fora do Instituto de Química. Publicou críticas ao produtivismo do Jornal da USP e na revista da DUSP, defendendo a plena liberdade do cientista e o trabalho científico, criador e inovador. Atualmente trabalha em 4 obras, cujos nomes provisórios são Eletroquímica, Questões de Ética na Universidade Pública, A Alface Sem Química, Apesar do Instituto de Química. São obras que ele está preparando e, pelo que eu li aqui, elas têm previsão de finalização até 2020. Finalmente, ele criou várias disciplinas de pós-graduação visando divulgar a eletroquímica e fortalecer a presença dessa área do saber. Então, agora que estamos à véspera do próximo CIB, faltam algumas semanas, para mim é um prazer estar aqui homenageando um dos fundadores desse evento. Então, eu mergulho bastante e parabenizo você, Tibor, por tudo que você fez e contribuiu para o desenvolvimento da eletroquímica no Brasil. Parabéns. Professor Tibor, para vir receber uma lembrança do nosso Marco. A Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica homenageia o professor Dr. Tibor Rabokai por sua valiosa contribuição na fundação e estabelecimento da eletroquímica e eletroanalítica no Brasil, desde os seus primórdios. Marco inicial da SBE, UFABC, 14 de março de 2017. Parabéns. Eu sou conhecido como professor chato, então me dou a liberdade de ler o que eu quero falar. Não antes de pôr os óculos. Boa tarde, pessoal. Agradeço as palavras de apresentação. Precisa? Tá bom. Eu repito. Boa tarde, pessoal. Agradeço as palavras de apresentação do professor Mauro Bertotti, que me foram generosos, e a Sílvia também, indiretamente, já que não pode vir. Agradeço à comissão organizadora do marco inicial da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica a homenagem, que é uma honra muito grande para mim. Em relação a ela, considero-me, não no aspecto pessoal, mas como representante de uma geração que, numa certa época bastante difícil, independentemente, implantou em nosso país os estudos da ciência eletroquímica. Não posso citar, no tempo disponível, todos, mas não posso deixar de citar meu orientador, o professor Ivo Jordan, o meu amigo professor Eduardo Almeida Neves, quem imediatamente aderiu à ideia de organizarmos em 78 o primeiro simpósio brasileiro de eletroquímica e eletroanalítica, o professor Weiss, do ITA, o professor Julien Botz, de Ribeirão Preto, o professor Luiz Alberto Avaca, aqui presente, o professor Ernesto Gonzalez, e finalmente, o colega Hélio Chagas, e finalmente a professora Aida Espínola, do Rio de Janeiro, que todos que aqui poderiam estar conosco, alguns em espírito apenas, mas poderiam estar conosco. E que deixaram, citei-os, porque deixaram cada um a sua escola de eletroquímica e de eletroanalítica, respectivamente. E esses cientistas estão espalhados hoje pelo país, continuando trabalhando e continuando produzindo. Devo-me também lembrar
os nomes dos meus alunos, colaboradores de pós-graduação, entre os quais Bulhões, Assis, Biagio, Reinaldo e outros que certamente contribuíram para a minha carreira. Minha satisfação, minha alegria, porém, transcende a vaidade atuante e presente, mesmo que a neguemos, pois vejo no marco inicial uma saudável e poderosa ação e reação aos desafios que a universidade pública passou a enfrentar atualmente. Num processo de cisalhamento intelectual, de um lado temos o terrorismo produtivista, que de uma maneira insultante à lógica nos exige quantidade, ao mesmo tempo que exige criatividade e inovação, como se pudesse haver criatividade e inovação com hora marcada. Do outro lado, surgiu o questionamento pela sociedade, por isso que estamos sendo cisalhados, né? Surgiu o questionamento pela sociedade quanto à utilidade do nosso trabalho científico, expresso sucintamente por ninguém menos do que o governador do estado de São Paulo, ao se referir de público às pesquisas inúteis da USP. Obviamente, há interesses comerciais nesses questionamentos, desde que a educação virou mercadoria e as universidades privadas multinacionais, algumas das quais, com o seu moderno entre aspas, ensino à distância, pertencem como universidades mais à realidade virtual do que à realidade propriamente dita, e que passam a disputar os alunos e, estou convencido, vem conveniente desacreditar os padrões de qualidade, de comparação com a excelência das universidades públicas, porque são as únicas onde o aluno pode conviver em tempo integral com seus docentes, pode participar dos seus trabalhos e, mais do que isso, pode conviver com profissionais e com alunos de outras áreas, o que é importante para a sua formação. Ele pode ser químico, pode ser engenheiro, mas conviver com psicólogos, conviver com filósofos, acaba dando origem, acaba gerando um profissional muito mais eficiente do que aquele que fica digitando à distância nessas universidades da realidade virtual. Faço, portanto, votos que o marco inicial represente uma reação, uma ação poderosa diante dessa situação, ainda que restritamente a uma área do saber, que é a nossa, que é a eletroanalítica e eletroquímica. E que o marco inicial represente a defesa de uma universidade onde cada um possa exercer livremente e com segurança o seu talento e possa cumprir com a obrigação de percorrer a carreira. Porque quem trabalha, percorre a carreira. E quem se diz, por modéstia, não querer percorrê-la, normalmente, não vou usar a palavra lá, não vou usar a palavra. Então, seja esse talentoso, um educador, seja um pesquisador, ou ambas as coisas, ou ainda um tecnólogo ou engenheiro, porque esses aqui vão mostrar com mais facilidade a utilidade do nosso trabalho para a sociedade. E temos, portanto, que criar condições para que essas pessoas também possam percorrer a carreira, independentemente de papers e citations, independentemente
daquele espelho mágico, espelho meu, existe alguém que publique mais do que eu? E se o espelho responder, a situação está grave. Assim, o marco inicial se torna ou se tornará um evento histórico da ciência brasileira. Obrigado a todos mais uma vez e agradeço a atenção. Bom, para a próxima homenagem, chamamos a professora Lúcia Helena Mascaro, da Universidade Federal de São Carlos. Bom, boa tarde a todos. Eu fui convidada pelo Mauro semana passada, agradeço para fazer uma homenagem ao professor Carlos Dalcani. Não é uma coisa fácil para falar, né? Na verdade, o professor Dalcani foi meu orientador de doutorado, e eu só convivo com ele há mais ou menos uns 35 anos. Difícil, né? Teria que gastar uns 5 dias para contar tantas histórias em 35 anos, né? De convivência, de muita convivência, muitos dias, muitas discussões. Eu vou falar um pouquinho, me aproveitei de uma apresentação que nós fizemos há pouco tempo, numa homenagem a ele pelos 80 anos, em 2015, na Federal de São Carlos. Bom, o professor Dalcani aqui, né? Nasceu na Argentina, tá certo? 16 de julho de 1935, aonde passou a sua infância e fez a sua graduação em Química na Universidade de Buenos Aires, até 1961. Depois, na sua formação, ele fez o seu doutorado em Físico-Química na Universidade de Carolina, em Praga, na República Tcheca, com orientação do professor Corita, em pesquisas polarográficas. Depois, de 69 e 72, ele foi pesquisador visitante na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, na área de pesquisas em termodinâmicas de interfaces carregadas. O Dalcani chegou no Brasil em 1979, né, para montar a eletroquímica na Universidade Federal de São Carlos, e iniciar um grupo na Universidade Federal de São Carlos. Veio como professor titular, já havia uma eletroquímica em São Carlos, reconhecida pelo professor Luiz Alberto Avaca e o professor Ernesto Gonzalez, no Instituto de Química de São Carlos, e a eletroquímica se iniciou na Universidade Federal de São Carlos, aí em 1979. Aqui, em 1980, o professor Dalcani montou o grupo de eletroquímica, o GEP, como nós conhecíamos, e já era um grupo bastante grande. Tinha como professores o professor Dalcani, o professor Romeu, a professora Sônia, a professora Rosa, a professora Ivani, o professor Ademar, o professor Bulhões. Então, era um grupo com muitos professores, mas que tinham... Quem tinha doutorado era, no caso, o professor Romeu, o professor Bulhões e o professor Dalcani. E esse grupo, então, cada um com seus alunos, era bastante heterogêneo. Era um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas, 50 pessoas, em que nós temos matemáticos, engenheiros, engenheiro de produção. Trabalhavam-se todos os tipos de pessoa dentro desse grupo, e a gente tinha que conviver num laboratório com um potenciostato analógico, né? Em que nós tínhamos uma forma de nos organizar para que todos pudessem fazer os seus trabalhos. Então, essa é uma foto aí em que nós podemos reconhecer algumas pessoas e que eu tenho muito prazer em falar. Temos ali, naquele cabeludo e barbudo ali, o professor Chico Narte, ao lado sua esposa Tânia, a professora Maria Aparecida Biazon, aqui na UFPR, a Marli, o professor Nerilson, a professora Sônia. Então, esse era um grupo em que estava começando lá em 1980, 81. Hoje, a maioria são professores em outras instituições. Aqui nós temos uma foto do que era o nosso laboratório, nessa época, em que nós temos o professor Bulhões, o professor
Sérgio Machado, professor Sebastião Cury, professor Ademar, Romeu, Sônia, Nerilson, então algumas fotos aí. Esse laboratório, então, tinha esses professores e mais muitos alunos. Nós tínhamos uma reunião de grupo bastante interessante, né, com umas discussões ótimas que começavam na sexta-feira, mais ou menos às 6h, terminava entre meia-noite e 1h, em que nós tínhamos desde aula de filosofia, psicologia e todas as séries de coisas, as discussões eram realmente ótimas, depois saía tomar um lanche, e tudo, toda sexta-feira tínhamos essas reuniões, e nossas reuniões de trabalho com o professor Dalcani eram no sábado. Nós tínhamos um livro de ponto no laboratório, bem interessante, né? Todo mundo chegava, assinava o livro de ponto. No caso, tem uma história bem interessante nesse livro de ponto, porque um dos secretários da Dalcani era o João Mascaro, que por acaso era meu irmão, e todo dia o Dalcani chegava e assinava assim, João, verme. Mas era verme, né? Só que não tinha apóstolo, então era todo dia, João, verme, que era para o João chegar e ir para a sala dele e conversar com ele. E a gente sempre se divertiu muito com essa história, verme, mas nós não conseguimos explicar para ele que ele tinha que pôr um apóstolo, porque até hoje ele ainda fala um portunhol bastante. Eu me lembro bem que meu marido sempre fala, depois de 35 anos convivendo com o Dalcani, eu ainda não consigo entender o que ele fala. Ele mandou um recado para você, mas eu não entendi o que foi, tá bom? Mas esse era o Dalcani. Mas a gente sempre foi muito bom, bastante divertido. Essa é uma foto aqui também que nós estávamos num congresso em Córdoba, em 1988, que aqui vocês podem reconhecer outras pessoas que trabalharam com o Dalcani e que são professores, professor Ernesto, professor Paulo Olive, o Rômulo, a Liliana, professora Rosa, né, o professor Haroldo. Aqui também uma foto, já no grupo, em 1992, em que temos outros professores, inclusive o professor Negrovilt, da Argentina, está nessa foto. Aqui o João Mascaro, esse último aqui à direita, que era o secretário, a professora Tânia Berton. Então, sempre foi um grupo que nós trabalhamos assim, com pessoas das mais variadas relações possíveis, porque tem o pessoal de empresas, pessoal de outros departamentos, pessoal da engenharia de materiais, da USP. Isso, então, era uma riqueza dentro do laboratório, as discussões, porque nós tínhamos muitos projetos, muitas assistências, assessoria, que o Dalcani nos colocava, como alunos, a fazer. Do tipo assim, chegava no pleno dia 20 de dezembro, olha, dia 2 de janeiro, você tem uma reunião lá na USP Minas para discutir com 2 alunos meus o projeto de mestrado deles, porque eu não vou poder ir. Você vai? Tá bem, me dê o projeto para ele. Não tem o projeto escrito, você vai lá e descobre qual é o problema que eles têm e vamos conversar. Então, essas coisas nos ensinavam uma série de coisas, nos colocavam em situações em que, na verdade, ajudavam na nossa formação. Nós tínhamos como escrever um projeto, como, na verdade, se relacionar com as pessoas, como enfrentar problemas. Então, o que nós queríamos ser? O Dalcani sempre teve como nossa teoria que ele não queria formar mestres e doutores, ele queria formar cidadãos, que se preocupassem com o país, que fizessem um serviço para o país. Então, essa sempre foi a política ali dentro, né? E, nisso, o Dalcani, aqui uma foto, no CIB de 1994, que foi junto com o CIBA em Águas de Lindóia, né? Que foram coordenados pelo professor Ernesto Gonzalez e professor Dalcani, e a professora Rosa. E aqui, as linhas de pesquisa do Dalcani, eu pus dessa maneira, porque é assim mesmo, né? É tudo. O Dalcani sempre colocava toda e qualquer coisa que você pudesse imaginar, em baterias, corrosão, tintas, polímeros, o pessoal da área, engenharia de produção, formação em recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de recursos, controle de qualidade. Então, ele realmente sempre trabalhou em todas as linhas e procurava nos colocar em situações em que nós tivéssemos contato com essas diferentes linhas. Os principais sempre foram baterias e corrosão, principalmente a parte de baterias chumbo ácido. Ele tem hoje, inclusive, organiza um evento até a data de hoje.
Quanto à formação de cidadãos, é isso aí, é muita gente, né? São 35 doutores, 40 mestres e incontáveis alunos de iniciação científica. Eu destaco aqui, entre doutores que ele formou, o professor Sebastião Cury, que foi reitor da Universidade Federal de São Carlos, como mestre, professor Francisco Carlos Narte, e o professora Sônia, o professor Nerilson, o professor Dedemarco, professora Anete, professora Rosa, professor Ivani, eu e mais muitos outros, né? Então, muitos deles estão em empresas, muitos estão como professores em universidades, muitos em centros de pesquisa, abriram seu centro. Então, professor Berton, que hoje trabalha no Senai, no centro de pesquisa, pessoa que trabalha no LACTEC. Então, Dalcane sempre formou cidadãos, cidadãos preocupados em trazer para esse país alguma coisa, algum desenvolvimento. Ele sempre colocava para nós qual é a sua preocupação com o país que você vive, o que você vai dar em troca pela sua formação e o que esse país precisa, né? E se nós fizéssemos, pensando onde eu fiz essa preparação ontem à noite, meu marido falou, faça uma rede de colaboração. Eu falei, não, vai ser impossível, né? Porque se eu pegar as pessoas que se formaram com o Dalcane, e essas pessoas com quem formaram, eu vou ter realmente um número muito grande em todo o Brasil. Na verdade, ele conseguiu espalhar a eletroquímica por todo o país, porque formou pessoas que estão na região norte, nordeste, centro-oeste. Essas pessoas já formaram pessoas e nós temos aí uma rede, acho que se eu contar não vai ter um único estado nesse país que não tenha alguém que trabalhou com o Dalcane ou que seu orientador trabalhou, que teve alguma relação de trabalho com o Dalcane. 2007, ele teve o título de professor emérito da UFSCar. Ele aposentou em 2005, a aposentadoria foi involuntária, né, pelos 70 anos, e ele está na Federal como professor voluntário há 12 anos. Quando ele se aposentou, eu falei, bom, eu sempre o via trabalhar de final de semana, as discussões e as reuniões eram aos sábados com os alunos, e aí, após 12 anos, quando eu vou lá de sábado ou domingo, às vezes, passear com a cachorra, ele está lá discutindo com os alunos. Então, depois de 37 anos de federal, é exatamente a mesma coisa. Ele discute com os seus alunos no sábado e no domingo, e dá um monte de aulas na graduação. Ontem ele estava dando uma prova de cinética na pós-graduação para os alunos. Depois, à tarde, ele entregou a nota, fez a correção, entregou a nota para hoje, nós vimos para cá. Aqui foi uma homenagem, então, aos 80 anos do Dalcane, em 2015, né? Num encontro que ele realiza todo ano, que é o embate, que já estamos no 19º, o 20º embate, que foi esse ano, é todo ano em dezembro, em que participam produtores da área de bateria, não são alunos, são produtores mesmo, pessoal de empresa, que sempre tem, em média, 100 pessoas que vêm do exterior e de todo o Brasil para discutir a parte da produção de baterias aqui no país, né? Então, a Dalcane realiza esse evento já há muitos anos e coordena todo ano, e nós fizemos uma homenagem a ele. Eu agradeço. Na verdade, eu acho que um diferencial na vida de muita gente, o Dalcane em São Carlos, a sua forma peculiar de trabalhar, de formar pessoas, de formar cidadãos para esse país. Obrigado, Dalcane, por tudo que você me ajudou e me ensinou. Eu e a muita gente nesse país. Obrigada. Professor Dalcane, por favor. A Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica homenageia o professor Dr. Carlos Ventura Dalcane por sua valiosa contribuição na fundação e estabelecimento da eletroquímica e eletroanalítica no Brasil desde os seus primórdios. Marca inicial da SBE, o FABC, 14 de março de 2017. Obrigada, professor. Bom,
Primero de todo, los hombres o las mujeres no somos nada. Somos lo que hacemos, pero hacemos lo que aprendemos. Y aprendemos de quienes nos enseñan. Entonces, yo soy el resultado de algunas personas. Y voy a mencionar uno solo, para no gastar mis 10 minutos. Pero Luis Alberto Abaca puede dar demostración, y pueden ustedes preguntarle a él, interrogarlo. ¿Quién es esa persona? Se llamaba Rodolfo Busch. Era el jefe de departamento de química de la Universidad de Buenos Aires, donde Luis Alberto, Ernesto González y eu nos formamos. Y eu elijo Rodolfo Busch solo como un ejemplo de las personas que nos formaron. Y lo único que no fuimos capaces fue de escucharlos y repetirlos, copiarlos. ¿Para qué inventar lo que anda bien? Y un día uno, cuando empieza a repetir, empieza a descubrir que puede hacer otras, empieza a descubrir formas de hacer, ir un poco más allá, un poco. Por eso cada uno de nosotros, todos los que hemos hecho, no somos nosotros. Es una historia de un grupo de personas, algunas que no se conocieron. ¿No es cierto? Luis Alberto y eu, hace 2 semanas, perdimos uno de esos amigos, esos compañeros de ruta. Nos llegó un email que decía, Tommy ha muerto. No somos eso. ¿Y por qué falo esto? ¿Saben por qué? Porque a veces las personas caminan por la vida sin saber para dónde ir o dudando. Pero ellas podrían caminar por la vida sabiendo que hubo otros antes de ellos que lucharon y erraron y acertaron, y que ellos son partes de una humanidad que trata de construir un mundo mejor. Es en ese sentido que el homenaje que está haciendo Feito y a otros colegas míos, no es a nosotros, a mi entender, es a esas historias que son las que hacen un día que la humanidad tenga sentido. A veces se pierde ese sentido, pero un día hay gente que lo recupera y lo vuelve a luchar. Por eso cuando me pidieron que falara algo, no sabía cómo era, nadie me dijo, pero no es una crítica, porque las cosas tienen que salir del corazón y de la cabeza. Si sale sola del corazón, no sirve, porque el mundo es duro. Y para que el corazón instrumente en la realidad en los caminos que él piensa que tiene que seguir, necesita de la cabeza. Pero la cabeza sola tampoco sirve, porque si no hay la fuerza del corazón, los hombres y las mujeres no logramos transformarnos y vencer los avatares de la vida. Por eso cuando me dijeron,
después de esta interrupción, sí, humana que he pasado a ustedes, voy a hacer una intervención bien apuntando, son 2 slides nada más y los voy a leer, no los voy a comentar. Pero son cosas que quiero dejar a la Sociedad Brasileira de Electroquímica y Electroanalítica como una meditación, no porque son verdad. Sería un absurdo que yo piense que son verdad, porque yo pienso que ni la ciencia es verdad. Francis Bacon, que fue el primero que escribió sobre el método científico, escribió lo siguiente. ¿Para qué es el método científico? ¿Qué es el nuevo método que era el que él escribía en el Novum Organum? ¿Qué era? Como diferente del método de Aristóteles. ¿Saben qué era? Era un método para controlar la naturaleza. Y la verdad, que si ustedes miran alrededor nuestro, nos controlamos la naturaleza. Ustedes van a decir, no, está errado, Dalcaine. ¿Dónde controlamos? Miren nuestras sociedades, miren nuestros seres humanos. Pero dejen que él les responda. ¿Y quién les dijo que la sociedad es naturaleza? ¿Quién les dijo que el ser humano es naturaleza? La naturaleza se rige por leyes. La fuerza más poderosa es la que decide. Los hombres y las mujeres queremos que decida la justicia. Somos locos. Pero es una locura hermosa por la cual luchar. Entonces voy a leer y termino. Se refiere a 3 afirmaciones que yo escribí para ustedes, para que en algún momento la Sociedad Brasileira de Electroquímica y Electroanalítica medite. Porque yo soy preocupado por nuestro futuro. No porque vamos a fracasar. No vamos a fracasar. Pero si no pensamos y ponemos el corazón, como dije, vamos a tener problemas graves que vamos a tener que enfrentar. Entonces, algunas afirmaciones que si verdaderas, disculpen, yo no acredito en la verdad es problema de filósofos, no de cientistas, por lo que dijo Bacon, podrían mudar nuestro comportamiento, nuestros paradigmas, y capaz, en parte, o futuro da Sociedad Brasileira de Electroquímica y Electroanalítica. Y capaz nós tendríamos en el futuro de la sociedad que generar algunas discusiones, no sobre estos temas necesariamente, pero sobre otros. Nunca discutimos esas cosas. ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Ah, no, eso no es científico. Y bueno, pero somos nosotros que lo hacemos. Y si no lo hacemos nosotros y no sabemos, y si tenemos diferencia, ¿cuál es el problema? Seamos diferentes. Solo los seres humanos somos diferentes. Cada ser humano es diferente del otro. La vida es diferente, cada vida es diferente, biológicamente diferente. Entonces, vamos, son 3. Por favor, el primer slide, ¿podríamos pasarlo? ¿Puedes? El primer slide es medio largo, pero los otros, después de este viene el segundo y se acaba. El último es obligado. Gustaría de contribuir con 3 afirmaciones para discutir, no ahora, pero en un futuro. Es una provocación. Yo como argentino nunca hubiera sido provocador, pero como brasileño
está en el fondo y en el fondo de mi corazón. Por eso cuando digo que soy 50-50, soy 50-50. Y ustedes lo van a probar. En general, no es necesario, trata del tema de la pesquisa de punta, que yo estoy preocupado con ese problema. Y estos dos tratan de eso. En general, no es necesario trabajar en un tema de punta, entre aspas, para hacer ciencia de punta. Los temas de punta aparecen muchas veces como objetivos das ciencias nos países desenvolvidos, como resultado no solo das necesidades do desenvolvimento da propia ciencia, mas como una necesidad dos desenvolvimentos tecnológicos de esas sociedades. Léanlo, llévenlo a su casa, piénsenlo. ¿De dónde surgen esos temas? ¿Y por qué surgen? ¿Cómo surgen? ¿Y cuál es la posición que ustedes toman de eso? No soy contra, Si no, hoy no hacemos pesquisa de punta, no vamos a desenvolver nuestros cerebros. Cada uno tiene que llegar al máximo que pueda. Si no, no seremos siempre subdesenvolvidos. Mas los temas tecnológicos de los países en desenvolvimiento o subdesenvolvidos, como ustedes quieran llamarlos, necesitan también de ciencia de punta, tanto como este tipo de temas en los países desenvolvidos. No necesitamos ciencia de punta, pero en los temas que interesan a nuestras sociedades, que no quiere decir que no hay que hacer en los otros, porque no necesitamos que nuestros estudiantes estudien y comprendan el universo, el mundo. Y por lo tanto no puede haber alguien que venga y diga, no, ese es un tipo de pesquisa que en este país no se puede hacer porque no hay dinero. ¿Quién te dijo que el dinero tiene que decidir lo que hay que hacer? ¿Quién es el burro que dijo eso? Entonces, pero no tenemos, eso es una posición personal lo que vengo a decir. Puede haber personas que dicen no, y tienen derecho a decirlo y a defenderlo y a vivir con eso y sufrir las consecuencias. Entonces, más los temas tecnológicos, los países en desenvolvimiento necesitan también de ciencia de punta, tanto como este tipo de temas en los países. ¿Qué temas? Los países, los problemas tecnológicos. Y muchas veces hasta mucha más imaginación. ¿Saben por qué? De la falta de condiciones físicas o financieras a necesidad de adecuarlos a los límites económicos. Continuamente estamos limitados económicamente. Se necesita mucha imaginación teórica, práctica, y una cosa que nunca se fala, de acción. No digo que tomen esto como la verdad, no, eso es absurdo. No, pero tómenlo como una formulación, piénsenlo y digan, ¿cuál es mi posición frente a eso? Y saquen su consecuencia y practíquenla. Y ahí van a empezar a evolucionar y vamos a ayudar, me voy a sentir más tranquilo para que construyamos un futuro. El próximo. Creo que el 3, ¿no es cierto? No próximo, bueno, ahí el próximo. Nuestros posgraduandos, esta es otra afirmación, ahora paso a otro tema, las posgraduaciones. Nunca falamos la avaliación del ensino de graduación y la evaluación de las posgraduaciones. Y cuando hagamos la evaluación de las posgraduaciones, vamos a hacer evaluaciones burocráticas. A ver, llenemos este cuadro y obtengamos un numerito. Señores,
Hoy tenemos que pensar y tratar de ver. Estamos frente a problemas profundos, tenemos que enfrentarnos. Entonces, déjenme que les haga no una verdad, es una afirmación para que pensemos todos y para propuesta. Nuestra posgraduación está informado y deben, ahí faltó la M, continuar a formar profesores universitarios y pesquisadores, mas nuestro país y por tanto nuestras posgraduaciones necesitan formar también profesionales en pesquisa y desenvolvimiento, sabiendo que pesquisa es desenvolvimiento, es decir, que hago pesquisa para ir al desenvolvimiento, que faça desenvolvimento, mas vía aplicación do método científico. Sistemas de testes, ensayos y errores son consumidores de mucho tiempo y dinero que no temos. Mas usar a ciencia para o desenvolvimento implica muitas más habilidades que as que están recibiendo nuestros posgraduandos. No crean que he estado haciendo eso. He estado haciendo lo mismo que ustedes. No sé si esto es verdad, pero he estado haciendo lo mismo que ustedes. Y como estaba siendo asesor de un proyecto de transferencia de tecnología, y en ese proyecto descubrí que cuando logré hacer que les contrataran los mejores caras, el proyecto no anduvo. Descubrí que la formación que estamos dando hoy para un proyecto de transferencia de tecnología, miren que no es ni desenvolvimiento tecnológico, pero tampoco es compra de tecnología, no servía, porque necesitaban habilidades que nunca les habían enseñado a nadie y que nunca habían practicado. Entonces esto no es una verdad, pero es un tema que tiene que ser tratado. 3, y termino. No próximo período é muito posible que o número de bolsas para as nossas posgraduações llegue a ser razonablemente e até bem reduzido. Mas existe um mecanismo que enfrentaria o problema, gerando uma relação altamente positiva entre a universidade, os grupos de pesquisa e o sector productivo. Siempre que, escuten bien esto, no estoy diciendo que sea verdad, escuten y piensen y tomen una decisión y obren de acuerdo a ella. Siempre que los dirigentes universitarios no quieran verlo también, no únicamente, también, pero menos inicialmente, como una forma de resolver sus problemas económicos. Eso es una cosa que liga la relación universidad-empresa, que el dirigente universitario, el profesor concretamente, busca también resolver sus problemas económicos. ¿Por qué? ¿Es por un problema moral, qué sé yo? No. A mi entender, pero discútanlo. Como una forma de resolver su problema. Esto os llevaría a dependencia del sector productivo y perderían su libertad académica. Eso es lo que ocurre. Cuando el cara de la empresa una parte del dinero lo desvía para mi pagamento, pierdo la libertad y la independencia académica en relación a él. No le puedo decir, no, escúchame, mira, tú no entiendes nada de pesquisa, eres un burro y, por lo tanto, yo soy el que decido qué hay que hacer de pesquisa para resolver tu problema. Y tú ves si yo resuelvo tu problema y si no lo resuelvo no pagas y si resuelvo pagas. Y se acabó la historia. Y no estoy pagando de pagar a mí porque si no, ahí viene la dependencia. Y eso es un mecanismo que nunca ha sido tratado en ninguna literatura. Y no es tratado tampoco en los países desenvolvidos. Porque es otra las condiciones y otras las situaciones.
Lo que estoy diciendo, entonces, solo no estoy afirmando que es así. Estoy diciendo, no pierdan la independencia académica, porque es eso lo que hace que la universidad pública no sea lo que muchos otros lugares en Latinoamérica, que son lo que yo llamo, y tengo 20 publicaciones en eso, lo llamo el cáncer burocrático. ¿Qué es el cáncer burocrático en una institución? Cuando los fines desaparecen y los medios se vuelvan fines. Eso es el cáncer burocrático. Y hay muchas instituciones que son así, a mi entender. Pero por favor, discútanlo y decidan. Y después arquen con sus consecuencias y con la responsabilidad de haber tomado las posiciones. La libertad académica es necesaria para desenvolver verdaderamente PID. Este mecanismo es a prestación libre. Libre quiere decir que el cara no me paga a mí, que no utilizo dineros de él, que él no me venga a decir nada. Cuando un empresario viene y me dice, no, Dalcaine, hagamos un acuerdo, yo le voy a financiar su pesquisa, yo lo miro y le digo, ¿y usted qué sabe de pesquisa? Usted es un ignorante, un inculto. ¿Por qué no se calla la boca? Usted tiene un problema y yo tengo un conocimiento. Usted paga y yo se lo resuelvo. Eso es nuestra negociación. Usted tiene un objetivo, yo trato de alcanzarlo. Si yo lo alcanzo, usted tiene que buscar un medio para pagarme, porque si no, no le digo cómo lo alcancé. Nada más, se acabó. ¿Qué tengo que me viene? Ah, somos grandes amigos. ¿Qué grandes amigos? Yo vivo en un mundo que es el mundo de la universidad y usted vive el mundo de la selva, que es el mundo del mercado. Que nadie dice, oh, yo no tengo la culpa. Pero ustedes pueden pensar distinto y tomar decisiones distintas y después ver, pero para eso tienen que escuchar también otras opiniones, en este caso la mía. Entonces, un mecanismo es a prestación libre de servicios y PID, no solo de PID. Porque ahí hacer PID es gastar mucho esfuerzo, pero hacer un servicio que donde resuelve un problema idiota, porque el cara es ignorante, el cara descubre que soy competente. Entonces, es una abertura de mercado. Eso es lo que se llama un cara que entiende de mercado. Y yo entiendo, porque en mis mercados, yo estoy en mi mercado. No se los puedo demostrar acá, pero mi laboratorio no se mantiene ni con dineros de la FAPESP, ni del CNPq, ni de la FINEP, ni una OVA. Esos dineros son necesarios para grandes equipamientos, etc. Pero para los pequeños, ¿qué son $40.000? Hay caras ahí que están desesperados por resolver un problema. Yo voy, miro, escúchame, yo tengo la solución. ¿Querés? Andate, salí de tu cosa, acá está, ¿ves? Tu producto no tiene más el problema. Bueno, ahora, ¿y cuál es? Ah, no. ¿Dónde están los $40.000? Pagalos a la universidad así, así. Ahí vienen otros problemas, porque la universidad no sabe recibir $40.000. Tengo que enseñarles y aprender. En eso que faló ELA, del Encuentro Nacional de Productores de Baterías de Jumbo Ácido, el ENBAT. ¿Cuál es uno de los problemas donde gasto más tiempo? Que los caras, yo consigo dinero de los caras, yo reúno a todos los productores de baterías. Entonces ese es un mercado. Entonces yo voy a los congresos internacionales porque tengo que ir para saber qué está ocurriendo. Y me interesa una tecnología, voy al cara y le digo, yo estoy interesado en su tecnología. Le hago una propuesta, mire, le muestro qué es el ENBAT, tiene 20, vamos por el 21 ENBAT, así que no es todos los años. Le muestro las fotos,
para que vea que son 200 tipos, o 150, ahora con la crisis, 120. Le digo, muy bien, te doy una hora de palestra y te la puedo extender a 2 horas. Pero eso sí, no me mandás un vendedor, porque lo liquido, lo hago, disculpen la palabra, merda, y no vendés un tostón. Y mira, anda, aquel, ves allá, aquel vendió $1 millón ya en el Brasil, porque me interesaba la tecnología esa, porque era compatible con el Brasil. No. Ah, bárbaro. Bueno, $3.000, 2 horas. Puedo llegar a obtener 100.000 reales. Y ustedes pueden obtener, la Sociedad Brasileira de Electroquímica y Electroanalítica. Y elijan un área y vamos a discutirlo. Está abierto y quedo abierto a ustedes. Por ejemplo, la electrodeposición es un mal negocio porque son unos mafiosos. Los conozco porque he tratado de entrar en ese mercado. Entonces hay mercados que son mafiosos. Tenés revólver. ¿Dónde tenés tu organización mafiosa? No tenés, ¿cómo vas a entrar ahí? Te van a matar, van a haber un accidente. Bueno, me pasé como siempre. Discúlpenme, termino. Les agradezco, obrigado por el coso y obrigado, pero no es a mí, es a todos los que colaboraron conmigo, porque sin colaborar y sin toda esa gente que ustedes vieron, no existe eso. Sin ustedes tampoco existe. Entonces, por favor, agradezco a 2 cosas, así termino. Una, a toda la comisión y a todos los que lucharon por la Sociedad Brasileira de Química, porque va llegando, Brasileira de Electroquímica, porque va llegando un momento que hay que consolidarla en una forma organizada. Me parece que... Y saben que yo fui contra, pero no soy burro. Soy capaz de mudar, mismo mis 81 para 82 años. ¿No? Entonces, primero, les agradezco. Y segundo, quiero agradecer el poder haber falado en la Universidad Federal del ABC, porque pienso que la Universidad Federal del ABC es otro ejemplo muy interesante. Espero que ustedes en ese camino muy difícil, que es construir algo extraño y raro, no se pierdan. Pero si se pierdan, reconozcan el error y vuelvan al camino. Es así como construí el ENBAT y es así como hay que hacer. Hay que tener el valor de reconocer. Y para eso el método científico y la práctica de la ciencia, internacionalmente hablando, es muy útil. Porque uno tiene que reconocer lo que erró y si no, los gringos lo hacen, disculpen la palabra, merda. Obrigado. E por fim, convidamos o professor doutor Arthur de Jesus Moteu para a nossa última homenagem. Boa tarde a todos. Primeira coisa que eu queria declarar é que eu tive uma infância científica feliz. Eu convivi com esses caras, né? E como eu, vários de nós. E para mim é um prazer ver vocês sentados aqui na primeira fila. Você também assiste, você não é tão velho assim, mas... Né? Ele pinta para disfarçar. O Mauro Bertotti não fica atrás, não, viu? Nem o Dick. Começar a nomear aqui vai ficar chato, né? Então, eu preparei uma breve apresentação sobre o professor Luiz Alberto Vaca.
que, antes de mais nada, é meu amigo, certo? Então, o professor Luiz Alberto Vaca teve uma história que já foi passado várias vezes. Nós, quando foi dos 70 anos, o Romeu e eu organizamos um evento na SBQ, sobre diamante dopado com boro, para comemorar esses 70 anos. Mas o professor Luiz Alberto Vaca é um típico exemplo portenho, certo? De Buenos Aires, e dia 27 de março, próximo, ele faz aniversário, certo? Então, já está bem perto, a gente não pode esquecer. É mais velho que o tipo, né, Tiba? 2 meses. 5 anos a gente esquece. Ele se graduou em Ciências Químicas, como já foi falado aqui pela Universidade de Buenos Aires, e obteve o seu doutorado pela Universidade de Southampton em 71. Ele foi contratado pela Universidade de São Paulo em 17 de maio de 1974. Eu cheguei em São Carlos como aluno de graduação em março de 1973. Então, nossa amizade foi desde a chegada dele para frente, certo? Então, essa convivência faz bastante tempo, né? Ele se aposentou no dia 3 de março de 2010, como professor titular. E esse título de professor titular ele conseguiu em 7 de dezembro de 2000. O próximo, por favor. Bem, o Lattes dele está meio assim desprezado, mas tem uma série de outras fontes. Mas, enfim, alguns fatos. Juntamente com o professor Ernesto Rafael Gonzalez, certo? Ele iniciou a área de pesquisa em eletroquímica em São Carlos. Orientou 21 alunos de mestrado e 20 de doutorado. Também supervisionou 5 pós-doutorados, pelo menos o que eu tenho notícia. Foi pesquisador 1A do CNPq, vice-presidente da ISE de 2005 a 2006, diretor da divisão de eletroquímica e eletroanalítica da SBQ, 92, 94, 94, 96, depois de 2000 e 2002. Bem, aqui começa uma coisa importante. O que marcou bastante a minha infância? Um Maverick amarelo, certo? Mas não só Maverick amarelo, com som muito alto de tango, certo? Quando ele se dirigia, ali pelas ruas de São Carlos, para a casa do Milton, certo? Do Miguel Neumann, certo? E então já se sabia, o Luiz Alberto vem aí. Certo? Isso pode perguntar para o Magrão, para o Edson, que é coisa. Essa foi uma primeira parte. Agora, quando eu falo infância, eu tenho a honra de ser o primeiro aluno dele de iniciação científica, certo? E está aqui o documento para provar, porque ele não colocou isso no currículo Lattes dele, certo? Então, está aqui o meu pedido de bolsa para a FAPESP, certo? E tem várias histórias. E as histórias são múltiplas. E faz parte dessa história o café do Pistelli, que a gente virava, falava assim, escutávamos um falando para o outro. Luiz, vamos ao Pistelli? E saíam, certo? E nós íamos atrás. Então, íamos tomar café tudo junto, certo? Ficávamos lá uma meia hora e voltávamos. Era o nosso descanso. Tá? O infarto do professor Luiz Alberto, que eu me refiro, que eu me lembro, é que ele teve um problema de aerofagia, certo? E foi levado para o hospital. Ele nos contou isso na casa dele. Certo? Ele falou assim, senti uma dor no peito, etc. E eram simplesmente gases. Eu falei, então você teve um infarto, certo? Por educação, certo? Esqueceu de arrotar. Essa eu também não esqueço. Terceira parte, e isso me causa muito orgulho, foi que o Luiz Alberto nunca foi uma pessoa, apesar de portenho, certo? Ele não tem aquela questão daquele orgulho, certo? Nobre, né? E nós tivemos um curso de espectroscopia molecular. E ele se sentou dentro do laboratório, tá? Com seus alunos, os 5, né? E nós ficamos estudando o livro juntos.
E aí ficou uma discussão uma vez por causa do cúspide, certo? Tem um espectro. Ah, e essa palavra nos marcou, porque a gente riu muito quando ele falou cúspide. Né? O que é isso? Né? Um cúspide assimétrico. Certo? Mas isso mostra que tipo de professor que ele era. Exigia, certo? Quase repetindo a palavra do Carlos Alcaine, que ele pediu desculpas. Uma vez eu fui apresentar meus depósitos de níquel diferente. Eu disse, olha, consegui um depósito de níquel preto. Ele olhou assim, olharam. Que merda. Certo? Faz novamente, vê se isso se repete. Isso aí não foi para o Pistelli. E eu fiquei frustrado lá voltando para o laboratório, todo orgulhoso que eu estava. Isso dava perseverança, preparar para discutir. Sempre. Se entrasse na sala dele, sentar preparado para discutir, ele engolia. Ficava argumentando, até que você falava assim, não, deixa fazer que eu não estou com mais certeza de nada. E várias vezes aconteceu isso comigo. Finalmente, a questão da última defesa dele. A última defesa de tese, falou assim, agora defendi, eu vou me aposentar. A partir de segunda-feira, quem quiser me encontrar, vai para o Guarujá e vai passear na praia. Pode ser que vocês me encontrem. Né? Mas ele também ficou com saudade. De vez em quando ele volta para nos ver. Esse é o Luiz Alberto. Uma pessoa sistemática, amiga, de que eu recebi muita bordoada. Certo? Me fez crescer o calo nas costas, certo? No bom sentido. Mas que eu também recebi muito apoio. Tivemos muita discussão. Certo? O Carlos Alcaine, certo? Que foi outra pessoa que participou de minhas bancas. Certo? A última foi de livre docência, e que me fez mudar bastante. Certo? Eu ainda lembro o Carlos Alcaine, a gente todos sentados lá no hotel, lá no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, ele fazendo a apresentação. Certo? Todo mundo, eu estava sentado no chão, certo? E ele mostrando como é que se media o pH numa lagoa, deitado em cima de um barco, aqui, assim, com a mão enfiada dentro da água. Ele falava, isso é eletroquímica, certo? Medindo o pH da água. Certo? O Tibor, certo? Que eu conheço desde o primeiro simpósio, certo? E com quem eu tive bastante discussões, conversas, que foi extremamente proveitoso. Aos três, vocês merecem todas as homenagens que a gente possa oferecer. É você, Luiz, antes de mais nada. Obrigado por ser meu amigo. Certo? Obrigado. Professor? Por favor. A Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica homenageia o professor Dr. Luiz Alberto Avaca por sua valiosa contribuição na fundação e estabelecimento da eletroquímica e eletroanalítica no Brasil, desde os seus primórdios. Marca inicial da SBE UFABC, 14 de março de 2017. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu quero agradecer a comissão organizadora deste Marco Zero, na pessoa do chefe, o presidente dessa comissão organizadora, o Mauro, que muita gente não vai acreditar, mas que ele foi meu pet, aluno pet, muitos anos atrás. Não era um pet muito pequeno, já era grande assim. O outro pet foi o Hugo. Enfim,
E aí incluo também o Arthur, que ele foi meu primeiro aluno de mestrado. Não, meu primeiro aluno de iniciação científica. Aí depois ele tomou outro rumo e outros tomaram o rumo da minha área. Eu ia imprimir esse material, mas são muitas páginas. Então, eu decidi trazer um sistema eletrônico. Vamos ver se eu consigo ligar ele. Está difícil. Aqui está. Então, agora, eu já nem preciso os óculos, porque está escrito com uma letra bem grande, que me permitirá referir-me a algumas coisas sem necessidade de usar esse aparelhinho que faz tempo me acompanha. Várias das coisas que eu queria me referir já foram enunciadas aqui, inclusive pelo Arthur. E todas elas se referem basicamente ao que chamo de fase 1 da minha vida, que vai desde o nascimento até a entrada na universidade e a saída da universidade. Eu entrei na universidade em 1958 e aí conheci o Dalkaine. Aí eu comecei a interagir com ele gostou da minha personalidade e ele me sugeriu que eu poderia ser contratado como um assistente no grupo de eletroquímica e trabalhamos juntos em laboratórios, em diversas outras atividades. Quando me formei, aí já comecei a fazer um doutorado e nessa época a orientação de doutorados era uma confusão, o próprio Dalkaine estava fazendo doutorado e tínhamos doutorandos de todos os lados, supervisores de doutorado, vários. Tudo isso durou até 66. Em 66, os militares ocuparam o governo, ocuparam a universidade e eu me senti de que eu não podia permanecer em uma universidade sem autonomia. E a primeira coisa que eles tiraram foi a autonomia universitária. Então aí, apesar de estar com um doutorado bem avançado, estar contratado e ganhando, eu e mais 1.400 docentes da Universidade de Buenos Aires, o Dalkaine entre eles, renunciamos aos cargos e a tudo o que estávamos fazendo e caímos na vida. Aí começa a segunda fase da minha vida, que depois de um tempo trabalhando na Venezuela, consegui, por meio de um amigo, Miguel Neumann, uma bolsa de estudos da Universidade de Southampton, para onde fui fazer o doutorado e um pós-doutorado em continuação na Universidade de Londres, no Queen Mary College. Fiquei lá uns quase 6 anos. Aí surgiu a oportunidade de voltar para a Argentina, para sair da Inglaterra. O pessoal me perguntava, o que você vai fazer? Vai continuar aqui? Não, eu vou embora. Para onde? Não sei, mas eu vou embora. Não era o tipo de sociedade que me satisfazia para continuar desenvolvendo minha vida. E aí surgiu a oportunidade de vir para São Carlos, aí o Ernesto González falou, aqui tem possibilidades, vem para aqui. Eu falei, bom, vou estar perto da Argentina, aí volto em qualquer momento. Ainda bem que eu não voltei, porque senão depois tinha que sair de novo, né, Carlos? Essa foi a chegada no Brasil em 73. Do que eu quero falar nesta apresentação? Eu quero falar da minha participação em sociedades científicas. Porque aqui se está discutindo o marco zero de uma sociedade científica nova e eu juntei bastante experiência com diversas sociedades científicas da área, que fora todo o material com o qual eu trabalhei, todas as publicações que eu fiz, os 40 alunos que o Arthur mencionou aí, que no total seriam quase 70 indivíduos
que eu ajudei a formar em ou outro nível e que hoje são quase todos eles professores em universidades do país. Essa é uma das coisas que mais me satisfazem da minha própria carreira. Mas aí eu senti que eu queria participar um pouco da sociedade científica para ganhar experiência. E esse é um trabalho que, se você se dedica a fazer, tem que ser feito gratuitamente. Você tem que se doar para alguma instituição. Os benefícios depois vêm, de forma muito indireta. Mas você tem que trabalhar duramente. Isso é um aviso para quem forma essa sociedade, que você tem que trabalhar, dedicar muito tempo de tua vida. Mas a satisfação é grande e muitas vezes você é até premiado, como eu fui no caso da ICE, com cargos como secretário nacional várias vezes, eventualmente vice-presidente, mas antes disso eu consegui trazer um dos annual meetings da ICE para o Brasil. E isso beneficiou a toda a comunidade. Também me beneficiou porque isso ajudou a fortalecer meu currículo e me deu força para outras atividades. Dentro disso eu trabalhei também na International Association of Hydrogen Energy. Toda a época que trabalhamos produzindo, estudando a produção de hidrogênio como alternativa energética, surgiu essa possibilidade de trabalhar e aí, de novo, eu trabalhei durante muito tempo, fui do comitê organizador de um encontro nacional em Argentina, era parte da comissão organizadora, e fui revisor e membro do conselho editorial do Journal of Hydrogen Energy. Bom, na SBQ, todas aquelas coisas que já foram ditas, eu contribuí e muitas vezes participei da organização das reuniões anuais. Trabalho duro, mas que dava também uma satisfação, porque se estava fazendo alguma coisa pela comunidade. O recado que eu queria transmitir é que o pesquisador aqui no Brasil precisa se desdobrar. Não é só entrar no laboratório e fazer sua pesquisa, não é só ir e dar suas aulas bem dadas, rigorosos, tem que ser rigoroso porque senão o aluno não evolui, tem que dar lenha. Mas também ele precisa olhar a comunidade em volta dela e ver se ele não pode fazer alguma coisa por essa comunidade via as sociedades científicas ou via as instituições que financiam. Só como um exemplo, eu trabalhei com o PRONAC do CNPq, Programa Nacional de Química, trabalhei com algumas coisas do Ministério de Ciência e Tecnologia e lembro que o Ministério de Ciência e Tecnologia queria fazer um programa e investir um monte de dinheiro em materiais estratégicos. E, lógico, esses materiais eram polímeros, cerâmica, vidro. E aí eu, na reunião, falava, não, mas também temos outros materiais, os materiais eletroquímicos. Não tem nada a ver com o programa, mas eles engoliram e colocaram materiais eletroquímicos dentro desse programa grande de apoio ao desenvolvimento de materiais. Isso trouxe grandes benefícios para a comunidade, porque começou a aparecer dinheiro na FINEP, e muita gente pegava esse dinheiro da FINEP, ou na CAPES, ou no CNPq, via Ministério de Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque estava fazendo materiais eletrônicos. E, como o Arthur já falou, quando eu decidi formar meu grupo, formei um grupo de materiais eletrônicos e métodos eletroquímicos, para aí poder ter uma circulação e uma captação de recursos mais abrangente. Bom, eu não sei se isso é aplicável para todo mundo, mas o que se aplica dentro das sociedades é, por um lado, você trabalha pelos outros e, aliás, dentro desse esquema,
Eu quero mencionar que em 2002, junto com o professor Roberto Tocoro, escrevimos um artigo fazendo uma revisão dos CIVs que tinha tido desde 78 a 2002. É importante, a memória. Esse trabalho precisa ser continuado e aí terão que ter candidatos para reativar isso e colocar isso também como uma base de sustentação da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. Então, o recado é esse. A sociedade é uma coisa muito interessante, solidifica e estrutura uma atividade que é feita um pouco em forma, digamos, não é contínua, cada 2 anos tem que encontrar alguém que se disponha, e esse alguém tem que desenvolver ideias próprias para como vai organizar o próximo CIV, para então agitar e ter aquele contato, aquela evolução do pessoal da área. Quando você cria uma sociedade, você cria uma estrutura, você solidifica essa memória e estabelece regras mais ou menos rígidas para a organização dos meetings, pré-meeting e pós-meeting. E com isso, a comunidade vai crescer. Então, eu desejo muita sorte nessa empreitada. Eu estou fora, eu parei, quando aposentei, falei, acabou. Me interessou vir a essa reunião, como falei para o Mauro, porque tinha muitos nomes de pessoas conhecidas que eu gosto, que fazia tempo que não me vinculavam, me encontravam em algum lugar. E então eu agradeço mais uma vez o convite deles e a presença de todos vocês e a atenção nessas breves palavras. Muito obrigado.